assim, algumas características são similares de muitos empreendedores. E o Semenzato, você está falando do Brasil, eu vou citar o caso dele, é parecido. Primeiro que é você ter um sonho grande. Você sonhar grande mesmo, entendeu? E todos eles têm muito foco. Todos. Os caras são focados. E são focados, primeiro que eles acreditam na ideia deles. Porque tudo surgiu por uma ideia, né? Tipo, o Semenzato foi criar a Microlins. Os meninos do Google, eles tinham a ideia ali do site. Buscador. Tá. O Bezos teve a ideia, né? Tudo começou com venda de livros, né? A Amazon era uma vendedora, né? Começou com livros. Então, eles acreditavam no produto deles e eles tinham foco mesmo. E para todos eles ali não foi fácil. É interessante falar isso, que a vida de nenhum deles foi fácil. Porque assim, a gente que cobre essa área, a gente adora histórias de superação porque as pessoas, o público adora. Todo mundo. Não é só no Brasil, tá? Mas brasileiro, então, nem se fala. Brasileiro gosta de histórias de superação. Aquele cara que saiu de baixo e se transformou num gigante. Sim. Então, por exemplo, a história do Semenzato é uma belíssima história, entendeu? O cara que vendia coxinha aos 13 anos, comprou lá em Lins, exatamente, uma cidade do interior de São Paulo, comprou, depois de 3 anos de trabalho, um carro para a mãe e se transformou num bilionário. E ele mesmo fala, ele fala o seguinte: qualquer um pode ganhar milhões de reais. Qualquer um. E aí ele usa o exemplo, né? Porque eu sou prova viva, porque eu não era rico, não era de classe média, nada. Eu tinha que, inclusive, eu ajudava a minha família com 13 anos vendendo coxinha pela rua. E hoje ele é um bilionário, né? Aí eu até perguntei para ele algumas lições e tal, mas ele fala isso do foco e do trabalho mesmo, de ralação. Mas ele você fala acredita nisso, Bruno, no sentido assim, porque a gente não conhece, mas não devem ter pessoas também que talvez trabalharam até mais ou foram mais focadas que o próprio... E que não aconteceram como eles? Claro, isso é o que mais acontece. Eu acho que tem. Não, eu tem acho uma assim, varinha mágica também, a sorte, vamos dizer, tem um contexto envolvido? Tem, né? Particularmente, eu acredito que sim. Né? Eu acredito em sorte um pouco também. Sim. Mas assim, não existe também sorte sem trabalho. Sim, perfeito. Tá? Também Mas isso é uma também. visão pessoal, porque tem muita gente que fala assim, não, eu não acredito, eu acredito só em Não, trabalho. É porque às vezes a sorte você pode também interpretar de um jeito em que é aquilo que a gente falou já em algum momento da conversa, que é você estar no momento certo, na hora certa, entendeu? Talvez 1, 2 anos atrás do Semenzato ter lançado, 3 anos atrás de ele ter fundado a Microlins, talvez não aconteceria ia nada. falir. Sim, ninguém ia mais querer, é verdade. Entendeu? E então tem esse time certo também. Eu acredito. A personalidade. Mas eu acho que né? esse tipo de história sempre é uma sucessão, não é só uma coisa, entendeu? É uma sucessão de coisas que levanta o cara, muitos encontros que você tem pelo seu caminho, Sim. porque você precisa de gente para te ajudar, para abrir portas, entendeu? Os famosos tijolos. Essas pessoas assim precisa, especiais, né? Precisa. Eu estava estudando, eu vou entrevistar daqui a algum tempo, daqui a 2 semanas, se não me engano, o Milton, que é dono da Brasil Foods, uma empresa assim brasileira, um orgulho absurdo, de energia, de combustível renovável. Tá voando assim. Tá voando. E eu li rapidamente, eu vou perguntar isso para ele, tá? Eu li que ele fala um pouco disso, sabe, das pessoas que passaram pela vida dele, que ele chama de anjo da guarda mesmo, entendeu? Porque são pessoas que abriram as portas para ele. E eu acredito muito nisso, entendeu? De ter no caminho você encontrar pessoas que às vezes você acha, caramba,
essa pessoa, naquele momento, talvez nem vai fazer tanta diferença. Não vai fazer... Às vezes você vai até criar uma conexão com essa pessoa. Mas naquele momento não vai acontecer nada de muita diferença para o teu negócio, para a tua vida e tal. Mas lá na frente vai. Isso acontece com muita frequência, com muita gente. Né? Sim. Então, eu acho que é uma sucessão de coisas. Agora, a relação humana é uma coisa é uma coisa que eu acho que faz muita diferença sempre. Principalmente para negócios, né? Porque são essas portas aí que vão abrindo e... Isso é uma coisa que eu percebo, sabe, Daniel, de muitos empresários, assim, que é o contato, de elas perguntarem para todo mundo, assim, coisas banais e às vezes os caras vão criando insights o tempo todo. Qual é a história desse produto aqui? Não, porque uma vez eu estacionei aqui, abri, aí o cara veio lá e eu vi que o cara estava... Sabe, umas histórias meio loucas e que os caras fazem produtos interessantíssimos. Não só produtos, né? Serviços e tal. Que são insights, são o que a gente chama de insight, né? Mas aí tá dentro do foco que você falou, porque o cara não desliga em nenhum momento. Nem não desliga em nenhum momento. E tem uma coisa também, que é interesse, curiosidade. Isso. Eu acho isso fundamental para todo mundo. Eu até abro o programa falando, curioso, é nesse sentido que eu nesse falo. Sentido. Porque eu acho você ser interessado pela vida, pelas coisas. Isso é uma característica desses grandes homens de negócios e empreendedores. Os caras são interessados pela vida. Entendeu? Pelo que está acontecendo, pelos movimentos da sociedade. Uhum. Esse negócio que a gente falou, entendeu? Do cara entender o desejo das pessoas, sabe? O que as pessoas estão querendo. Uhum. Claro que eles estão pensando no negócio, mas eles estão pensando também... Em resolver problemas, né? E eles têm interesse Eles têm interesse... Eu chamo interesse pela vida, entendeu? Os caras são interessados. Boa mesmo. Definição, é isso. E tem o lance da curiosidade. Ser curioso é muito interessante. Para a função de jornalista... É fundamental, né? Se você falasse, me fala uma característica para ser um jornalista. Para mim, eu só falo curiosidade. Você precisa ser curioso. Porque aí, curiosidade, uma das partes primordial da profissão, é isso que a gente está fazendo, que é conversar. Porque a partir daqui a gente pode ter 300 pautas aí.